Ora viva pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mercado Flash, domingo 25 de maio. Eu sou Humberto Ferreira e, como é habitual, todos os dias estamos aqui, eu ou o Igor Gonçalves, para vos contarmos todas as novidades relativamente ao mundo das transferências. Vai ser assim até ao último dia do mercado de transferências, sim, não vamos ter férias. Pronto, vá lá, vocês é que não vão ter férias nossas. No período em que o Igor não estiver cá, estou eu e vice-versa, como por exemplo é hoje, calha um domingo e calha na eventualidade de não estarmos os dois a trabalhar em simultâneo, e por isso estou eu aqui a apresentar-vos o Mercado Flash para mais este episódio. Obrigado a todos que nos continuam aí a seguir, e obrigado também por já estarem connosco também na nossa comunidade no Twitch, com o 00 na Twitch. Hoje temos bastantes coisinhas e boas para vos trazer, algumas oficializações mais relacionadas com treinadores, mas também relacionadas com jogadores. É dia de final da Taça de Portugal, se calhar quando vocês virem este episódio até já aconteceu o final da Taça de Portugal, mas é depois disso que há alguns assuntos que vamos falar aqui vão ser resolvidos. Um deles, e logo o primeiro, é o nome de Álvaro Carreras. Começa a ganhar cada vez mais força o nome de Álvaro Carreras para o Real Madrid. E de Espanha, este domingo vem uma notícia muito importante e que eu vou querer ter a opinião dos benfiquistas que seguirem este mercado flash, é que o jornal AS diz que a equipa do Real Madrid quer baixar o valor a pagar ao Benfica e não quer ir além dos 30 milhões de euros para poder contratar Álvaro Carreras. Ora, esta é uma das exigências que o Benfica colocou em cima da mesa na negociação com os merengues, portanto, para vender Álvaro Carreras teria que ser pelo valor da cláusula, 50 milhões de euros, e não por menos do que isso. O Real Madrid e a imprensa espanhola está aqui a dizer que os merengues já quiçá terão chegado a um acordo com as Águias por 30 milhões de euros. Recordo que o jogador, por exemplo, se o Manchester United quisesse comprá-lo ao Benfica, poderia comprá-lo por 20 milhões, e isso era um acordo entre os dois clubes, uma vez que o Álvaro Carreras veio do Manchester United, mas a cláusula de rescisão é de 50 milhões de euros. O Benfica defende-se com esse valor. O jogador tem ainda contrato durante bastante tempo, até 2029, mas a equipa do Real Madrid quer arrumar este assunto logo agora nestas primeiras semanas, até porque conta com o Álvaro Carreras e quer contar com Álvaro Carreras para o Mundial de Clubes. Portanto, este é um assunto que vai ter uma evolução muito rápida durante a próxima semana. Ou sim ou sopas, ou vai pelo valor que o Benfica quer, ou então o Benfica terá que ceder ao valor que o Real Madrid quer pagar, ou então não acontece nada e Álvaro Carreras mantém-se de águia ao peito. Outro nome que hoje aparece na órbita da imprensa é o de Pote, Pedro Gonçalves. O jogador do Sporting tem contrato até 2027 e é um dos dossiês que os Leões querem fechar rapidamente, também no decorrer da próxima semana e durante os próximos 15 dias, ou pelo menos até o início dos trabalhos em julho, porque Pote tem contrato até 2027, está protegido com uma cláusula alta, com 80 milhões de euros, mas o Sporting quer aqui resolver duas situações com esta renovação. Estender mais tempo o ano de contrato, melhorar o salário de Pote, e se melhorar o salário de Pote, possivelmente até pode baixar um bocadinho a cláusula de rescisão, porque há 3 equipas que estão muito interessadas e a olhar para a evolução deste negócio, ou seja, se não houver um acordo entre Pote e o Sporting, poderão entrar em cena. Estamos a falar de Manchester United, de Aston Villa e também do Bayer Leverkusen. Portanto, são 3 equipas que estão com Pedro Gonçalves debaixo do olho e durante a próxima semana podemos aqui ter novidades, sendo que há aparentemente um clima de alegria entre Sporting e Pote, e o acordo da renovação, ao que tudo indica, não deve ser difícil de ser atingido entre ambas as partes. Olhamos agora para o Futebol Clube do Porto. Há novidades frescas relativamente a Gabri Veiga. O Como de Itália entrou em cima da mesa com uma proposta junto do Al-Ahly Jeddah para tentar contratar o médio que o Futebol Clube do Porto quer.
ligeiramente melhor porque apresenta, além dos 17 milhões do Futebol Clube do Porto, uma percentagem de uma futura venda. Isto vai fazer com que o Futebol Clube do Porto possa ter que melhorar a sua proposta, possivelmente até com mais dinheiro, ou possivelmente com mais dinheiro e uma percentagem a ser paga de forma mais tempo e não à cabeça. Certo é que há o interesse do Futebol Clube do Porto no jogador e há a vontade do jogador em representar o Futebol Clube do Porto, até pelas competições europeias e pelo Mundial de Clubes. Este é um jogador que entraria já no plantel de Martin Anselmi para atacar-se também o Mundial de Clubes e, portanto, o nome de Gabri Veiga continua a estar muito bem cotado no Futebol Clube do Porto. O jogador quer muito jogar no Futebol Clube do Porto. Há aqui dois entraves relativamente grandes. Primeiro, o valor que o Al-Ahly Jeddah quer. O Futebol Clube do Porto pode chegar aos 17 milhões de euros e estamos a falar de um valor alto. E depois também o valor que o jogador recebe, que é um salário avultadíssimo e vai ter que o baixar, porque o jogador recebe 12 milhões e meio anuais no Al-Ahly Jeddah e é algo que o Futebol Clube do Porto nem chegará a metade para poder convencer o jogador. Há um outro aliciente, o facto de, como já dissemos noutros episódios, o jogador ser natural do Porrinho, na Galiza, e estar muito próximo se ficar também no Futebol Clube do Porto. Quem está de saída dos Dragões é Marco Grujic. Marco Grujic tem contrato ainda por mais um ano com o Futebol Clube do Porto, mas já saberá que a vontade dos Dragões é poder-se abdicar dos jogadores, aqui por dois motivos. Primeiro, o facto do jogador ter apenas mais um ano de contrato e não haver intenção dos azuis e brancos prolongarem esse vínculo. O jogador tem interessados, perdeu cotação e os interessados não são os de outros tempos. Recorde-se que o jogador, por exemplo, veio do Liverpool para o Futebol Clube do Porto emprestado, depois de ter estado também a fazer boas épocas no Hertha de Berlim, e nesta altura, além do Futebol Clube do Porto não querer renovar, o jogador tem um salário alto para a linha que o Futebol Clube do Porto paga atualmente, cerca de 2 milhões de euros anuais que paga a Marco Grujic, e o jogador então está em fim de linha e deve ser vendido já nos próximos dias, não estando na comitiva também a preparar a próxima temporada e o Campeonato do Mundo de Clubes. Ainda do lado do Futebol Clube do Porto é notícia hoje Wendel Silva, o jogador que esteve emprestado ao Santa Clara na segunda metade da temporada, depois na primeira ter estado no Santos. O jogador jogou apenas 6 jogos porque voltou de lesão, marcou 2 golos de resto na sua chegada e tem um contrato ou uma opção de compra de cerca de 1.350.000 euros. A equipa do Santa Clara está na disposição de tentar contratar o jogador, mas está aqui a tentar negociar a cláusula, não querendo pagar tanto dinheiro para ficar com Wendel Silva mais tempo na equipa do Santa Clara. É um jogador que tem apenas mais um ano de contrato com o Futebol Clube do Porto, portanto será bem provável que seja vendido agora de forma direta. Quem já está em intensas negociações com um emblema da Turquia é Bruno Varela. Falamos do Samsunspor, equipa turca que quer contratar o guarda-redes do Vitória. Já tínhamos falado ontem que França e Arábia Saudita estavam muito interessadas, mas de repente o Samsunspor entrou em cena e já terá feito uma proposta formal ao Vitória para tentar contratar Bruno Varela, guarda-redes que tornou-se lenda nos minhotos, com 5 temporadas completas, este ano quase 50 jogos com o emblema do Vitória. Vai sair, tinha contrato por mais um ano, já a proposta formal não estará, ou estará longe dos desejos da direção de António Miguel Cardoso, que inicialmente queria 3,5 milhões, era o valor que apontava a equipa do Vitória para tentar vender o guarda-redes, mas não chegará a esse valor esta verba do Samsunspor. E o Vitória, olhando mesmo para a necessidade de ter de reforçar a baliza, tem um nome sinalizado. Falamos de Kaique, o guarda-redes brasileiro que esteve emprestado pelo Palmeiras nesta temporada à formação do Farense. Apareceu muito bem na última fase da temporada depois da lesão de Ricardo Velho, e Kaique é então o desejo do Vitória, sendo que há também a abertura do Palmeiras de poder emprestar o jogador mais um ano, uma vez que para já não conta com Kaique como uma das primeiras opções, até porque a Everton é o guarda-redes de eleição da equipa de Abel Ferreira. Kaique pode ser emprestado aqui com uma cláusula de opção, um jogador promissor, 22 anos, internacional jovem brasileiro, formação de Palmeiras e também da Portuguesa dos Desportos, e que o Vitória
tenta então segurar-se como sendo o sucessor de Bruno Varela. É um guarda-redes com margem de progressão, mas que, por exemplo, até deixou créditos muito, muito grandes em Guimarães quando jogou pelo Farense e que, por exemplo, fez com que a equipa de Faro vencesse em Guimarães com uma exibição notável por parte de Kaique. Pode ser então o sucessor da baliza do Vitória. Agora falamos do central Enéa Mihai, central do Famalicão, está em fim de contrato e o Samsun Spor da Turquia está a tentar convencer o jogador para contratá-lo a custo zero. Estamos a falar de um emblema que, além de Bruno Varela, quer também levar Enéa Mihai e o acordo pode acontecer. Já tínhamos falado durante a semana de a equipa do Famalicão estar a poder estudar uma proposta de renovação. No entanto, é um central com 26 anos. O Famalicão tenta segurar centrais mais novos para rentabilizá-los depois de uma futura venda e a Mihai não entra nesse perfil. Pode ser um jogador a sair a custo zero então para o Samsun Spor da Turquia. Agora falamos na ótica dos treinadores para vos falarmos de Vasco Botelho da Costa, porque na noite de sábado o Alverca deu nota através de comunicado da intenção de renovar com Vasco Botelho da Costa, mas que o treinador que levou a equipa do Ribatejo de regresso à Primeira Liga disse que não estava interessado e que não iria aceitar a proposta, que iria abandonar o comando técnico do Alverca. O 0-0 foi dando notas também ao longo da semana do interesse fortíssimo do Moreirense em contratar Vasco Botelho da Costa. Este é um dossiê para encerrar possivelmente já esta segunda-feira ou nos próximos dias, porque o trabalho da equipa de Moreira de Cónegos foi ouvir vários treinadores. O 0-0 sabe que foram feitas reuniões com 8 treinadores diferentes, numa conferência que juntou várias pessoas do emblema de Moreira de Cónegos, mas também do Bournemouth, da estrutura do Bournemouth, do futebol do Bournemouth, porque o Moreirense agora tem acordo com a empresa que detém também a equipa da Premier League e, portanto, há 8 nomes equacionados. Vasco Botelho da Costa é um dos que está nessa equação, foi um dos que fez mais reuniões, foi um dos que apresentou o projeto que a equipa e a estrutura que vai escolher o novo treinador do Moreirense mais sentiu seduzida. Portanto, é mais forte esta chegada de Vasco Botelho da Costa, então, muito em breve, ao emblema de Moreira de Cónegos. Agora abrimos a janela do futebol internacional para vos falarmos da proposta milionária que Kevin De Bruyne tem em mãos do Nápoles. Depois de ter sido campeão italiano e depois de saber que Kevin De Bruyne ia sair do Manchester City, a direção de De Laurentiis fez chegar a Kevin De Bruyne uma proposta de 27 milhões de euros por 3 anos de contrato, e tudo isto engloba salários e também prémio de assinatura. Portanto, é uma verba milionária, 27 milhões de euros que Kevin De Bruyne vai receber. Estamos a falar de 9 milhões de euros por ano, isto diluído nos 3 anos, sendo que aqui estamos a englobar também um prémio de assinatura. É um jogador que não vai custar dinheiro e, portanto, poupa na aquisição, paga em salários a direção do Nápoles, depois de ter vencido então o título italiano, aqui a tentar fechar o nome de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne que esteve cerca de 10 temporadas no Manchester City, na última época fez 6 golos e 8 assistências em 39 jogos. Notícia também deste domingo é a manutenção de Ruben Amorim no Manchester United. Aconteça o que acontecer, já houve reunião entre as altas instâncias do emblema dos Red Devils e Ruben Amorim não vai sair, vai mesmo ficar e vai começar a temporada no Manchester United. Portanto, depois de ter fracassado na Liga Europa e não ter conseguido vencer a competição, depois de ter falhado vários objetivos internos, está para já de pedra e cal no emblema do Manchester United e Ruben Amorim vai então continuar na equipa de Manchester. Xabi Alonso foi apresentado como o novo treinador do Real Madrid, era um rumor quase oficial, faltava mesmo só vê-lo com o paletó, ou se quiserem, de fato, vestido a Real Madrid. Foi então apresentado, contrato até 2028, e Xabi Alonso então a mudar-se do Bayer Leverkusen para o Real Madrid, onde regressa a casa. Estamos a falar de uma personalidade que jogou futebol nos merengues, desde a base até aos séniores, campeão, múltiplo campeão, e portanto está de regresso ao Real Madrid, oficializado até 2028. E um primeiro dossiê que ele pode querer despachar é o nome de António Rudiger.
porque Rudiger está colocado como persona não grata dentro do balneário. Bellingham e Courtois são duas das figuras que já disseram não gostar-se da forma como Rudiger se tem comportado e, portanto, Rudiger pode estar mesmo na lista de saída de Xabi Alonso para a próxima temporada. É um jogador que tem contrato ainda até 2026, portanto mais um ano de contrato, está avaliado em cerca de 23 milhões de euros e no meio da reestruturação defensiva que a formação do Real Madrid quer fazer, Rudiger pode perfeitamente ser um dos nomes descartáveis e sair já nesta janela de transferências. O Liverpool intensificou nas últimas horas o interesse em contratar Milos Kerkez, o ala esquerdo que se mudou do AZ Alkmaar a custeiro para o Bournemouth e que agora vai abandonar os de Sheriff a troco de 45 milhões de euros para ser reforço dos Reds de Arne Slot. Era um nome que foi um dos nomes que já falamos também ao longo das últimas semanas e o negócio, ao que tudo indica, vai acontecer. Já houve proposta formal, já houve acordos a serem estabelecidos nessa proposta. O jogador também já foi ouvido, já há condições a saber, portanto, Milos Kerkez deve ser anunciado no decorrer da próxima semana como reforço da equipa do Liverpool. Quem já vai também preparar a próxima temporada ao serviço do Southampton é Will Steele. Estamos a falar do treinador belga que deixou o Lens aparentemente porque a mulher estava doente e ele queria treinar na Bélgica e próximo de casa. Afinal vai para a Inglaterra, vai treinar o Southampton, contrato de 3 anos, o Southampton que desceu da Premier League ao Championship, mas o Will Steele é visto como aquele treinador de regenerar equipas e vamos lá ver o que é que consegue fazer com os Saints agora no Championship, com certeza com uma visão de estabilidade na Premier League a curto prazo. Isto implicaria uma subida direta já no próximo ano. O Will Steele que deverá então ser anunciado como treinador do Southampton a partir de amanhã, contrato até 2028. Quem deve também ser anunciado durante a próxima semana como treinador do Shakhtar Donetsk é Arda Turan. É verdade, lembram-se dele? É treinador na Turquia, no Eyüpspor, é assim que se chama. E vai ser anunciado como treinador do Shakhtar Donetsk. Vai assinar contrato por 2 temporadas até 2027 e aí está Arda Turan, que ao longo dos últimos anos tem a sua experiência como treinador nesta equipa, Eyüpspor, e portanto vai agora mudar-se para o Shakhtar Donetsk com contrato até 2027. E está tudo contado quanto ao Mercado Flash de hoje. Estamos de regresso amanhã. Já sabem que gostamos muito da vossa presença, da vossa companhia. Obrigado e fiquem bem.